situação nesse mundo, Pai, nada se compara à Tua presença, nada se compara à Tua grandeza, nada se compara ao Teu amor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? 10 anos, né, pastor? A gente faz 9 que está aqui com o pastor, junto desse ministério. Tantas coisas a gente já vivenciou nesse lugar, irmãos. Lembra quando a gente chegou, a gente queria ficar quietinho naquele cantinho ali. Deixa nós quietinho, deixa nós por enquanto se alimentar um pouco, mas não deu nenhuma semana. Mas a gente atendeu ao chamado do Senhor. Muitas das vezes a gente quer atender a necessidade, mas acima da necessidade, há o chamado do Senhor. Nós entendemos que realmente era para nós estarmos aqui. E foram 9 anos maravilhosos, né? Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas nessa caminhada nos deixou? Eu não falo somente pelas pessoas que nos deixaram, porque foram para outros ministérios. Mas muitas pessoas também nos deixaram em vida. Deixaram saudade, né? É com muita alegria que a gente tem no nosso coração, que fez parte. E a gente pôde aprender muitas coisas com tantas pessoas que passaram por aqui. Deixa eu dizer algo para vocês, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Você está sentindo realmente? Agora eu vou perguntar para você o que é sentir a presença de Deus. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Se um dia você não sentir a presença de Deus mais, você vai deixar de adorar? E quando você acorda pela manhã, você não está bem? Quando o teu espírito está contrito, quando a tua alma está contrita, e nos teus lábios não tem mais louvor, você vai continuar adorando a Deus com a tua vida? Porque, irmão, sentimento é algo que a gente sente, mas passa. Mas o amor de Deus, ele não é um sentimento. Ele não sentiu algo pela nossa vida. A palavra de Deus fala que Deus nos amou. Que o amor de Deus é uma decisão pela nossa vida. Assim como nós devemos decidir amar, não sentir o amor, mas decidir amar. É uma decisão. E o sentimento, ele passa. Ele vem e vai. Vem e vai. Mas algo que nós precisamos aprender é realmente permanecer na presença do Senhor, sentindo ou não sentindo. Porque não é sobre sentimento, mas é uma decisão de vida. Eu decido estar na presença do Senhor. Eu decido estar na casa do Senhor. Eu decido permanecer em santidade ao Senhor. Isso é fácil? Por que não? Porque a nossa alma grita por causa das dores. Mas o Senhor quer nos levar neste lugar nessa noite, aonde você não vai mais dar ouvido aos teus sentimentos, mas você a partir de hoje vai tomar a decisão de viver debaixo das mãos do Senhor, sentindo ou não sentindo. Porque não se trata de quanto você possui, não se trata de quanto você tem, é quem você é em Deus. Que tipo de pessoa você tem se tornado em Deus? Amém? Não é sentir. Deixa eu falar algo para você. Você é a expressão do seu homem interior. Você é a expressão da sua mulher interior. Aquilo que você está refletindo para fora
é o que está dentro de você. Você é essa pessoa que está dentro de você. Quantos abriram em Mateus capítulo 5? Amém? Eu quero ler o verso 3. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Mateus capítulo 5, verso 3. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os... Vamos de novo. Bem-aventurados os... em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa noite. Eu estava buscando a presença do Senhor, buscando na palavra do Senhor a respeito dessa bem-aventurança, dessa palavra que o Senhor Jesus deixou para as nossas vidas. E aqui nós sabemos que este ensinamento Jesus estava ensinando no monte, como Mateus nos ensina. E a primeira coisa que Jesus ele vai ressaltar no Sermão do Monte é essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois delas é o reino dos céus. Bem-aventurado, irmãos, é aquela pessoa que é muito feliz. Sim ou não? É aquela pessoa que é muito feliz. Em outra tradução, eu posso falar que é outra pessoa que é muito abençoada. Abençoada é os pobres em espírito. Abençoado é os pobres em espírito, felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quantos aqui querem se encontrar com o Senhor? Se Jesus voltar hoje, você ficaria feliz? Fiz uma pegadinha aqui, tá? Se Jesus voltasse hoje, você ficaria feliz? Estou brincando, irmãos. Mas é algo que é para a gente começar a pensar, irmãos. Na verdade, já era para nós estarmos pensando nisso há muito tempo, sobre a volta do Senhor. Nós sabemos que o Senhor ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja imaculada, purificada pela palavra do Senhor. E Jesus aqui está nos ensinando, irmãos, como nós iremos reinar com Ele, como nós herdamos este reino dos céus na nossa vida. E para nós entendermos a respeito disso, é necessário nós entendermos o que é ser pobre em espírito. Amém? Nós sabemos que uma pessoa pobre é uma pessoa que ela não tem nada. É uma pessoa pobre, ela não tem perspectiva nenhuma, porque ela não tem renda nenhuma, ela não tem condição nenhuma, ou seja, ela depende de alguém para alguma coisa, sim ou não? Eu estou falando humanamente. Essa pessoa precisa de algo. Ela é carente de riquezas, ou seja, ela não tem nenhuma riqueza, ela não possui nada na sua vida. Isso é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que talvez tenha alguma coisa para comer agora, mas depois fala, agora já não tenho mais nada. Então essa é uma pessoa pobre. Então ela depende de alguém ou de alguma coisa para se sustentar. Aqui a palavra do Senhor, ela está falando de pobre em espírito, são aquelas pessoas. Deixa eu perguntar aqui, você é preso na tua casa? A tua casa tem algum valor para você? Que tipo de valor a tua casa tem para você? Que tipo de valor o teu carro tem para você? Que tipo de valor o trabalho tem para você? Qual é o valor que essas coisas têm para você? Porque se o nosso coração está preso nessas coisas, sinto muito,
então a gente não é uma pessoa muito feliz. Porque a palavra está falando que felizes são aqueles que são pobres em espírito. Quando a palavra está falando pobre em espírito, são aquelas pessoas, irmãos, que são totalmente dependentes do Senhor. Que no seu espírito, eles não são prendidos a estas coisas terrenas. Não são prendidos a estas coisas que estão aí fora, que são tão valiosas. São pessoas que entenderam o Evangelho, que reconheceram que são dependentes do Senhor. Eu já ouvi falar uma história de um homem aqui nessa cidade, dono de uma cerâmica. Não sei se isso é verdade, talvez o pastor deve saber. Todos conheceram o Tuti. Lembra do Tuti? Nossa, eu sou velho mesmo, hein? Meu Deus. Hoje nem mais o Tuti tem mais, né? Não tem mais a cerâmica, né? Hoje é em Bramaco, né? Mas na época me falaram a respeito de que ele tinha falado que adianta ter todo o dinheiro do mundo, mas eu não tenho a minha saúde. Porque o dinheiro dele não pôde curá-lo. Porque é interessante, irmãos, porque o reino de Deus, ele não se trata de você ter coisas, mas sim de abrir mão de coisas. O reino de Deus, para você herdar o reino de Deus, você não vai herdar com as suas riquezas humanas, você não vai herdar com o seu dinheiro. Para herdar o reino dos céus, é preciso ter um espírito de abnegação. Eu abro mão, eu não quero, eu não preciso disso. Isso é real para a nossa vida, irmãos. Sim ou não? Precisamos aprender isso. O que é ser pobre em espírito? Ou, em outras traduções, pobre de espírito. É interessante porque naquela época Jesus estava falando para aquela multidão, e naquele meio sim existiam aqueles homens religiosos daquela época. Aqueles homens se diziam estar totalmente cheios, da palavra do Senhor, porque eles meditavam dia e noite na palavra do Senhor, porque eles conheciam a Torá. Porque eles achavam que por eles estarem cheios da presença, da palavra do Senhor, eles tinham direito a estar no reino do céu, sim ou não? Isso quer dizer o que, irmãos? Pessoas arrogantes. A primeira coisa que Jesus está quebrando em nossa vida, em nosso coração, é arrogância. É incredulidade no nosso coração. É um coração orgulhoso. Jesus está falando, não, peraí, você quer entrar no reino dos céus, você quer herdar o reino dos céus. O reino dos céus são daqueles que são pobres em espírito. Muitas pessoas, porque acham que buscam a palavra do Senhor, porque meditam na palavra do Senhor, porque profetizam, acham que vão herdar o reino dos céus, e não é isso, irmãos. Você não reina, você não vai obter o reino dos céus pelos seus méritos, por aquilo que você tem buscado. Você reina, você vai herdar o reino dos céus por causa de Jesus Cristo. É por Ele. É somente por Ele. Não existe conhecimento que vai te salvar. Conhecimento não salva. Não, porque eu sei, eu conheço, eu entendo disso. Não é isso que vai te salvar. Você pode ter muitas riquezas nessa terra, mas isso não vai mudar nada para o Senhor. Porque o que realmente Deus aceita é um coração obediente. Deus, Ele aceita um coração obediente, um coração quebrantado. Esse é o coração que Deus aceita. Eu quero dar um exemplo para você. Por favor, Salmos 40, 17.
Salmos 40:17 diz assim: quanto a mim, sou um pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Se você ler a palavra do Senhor, se você estudar a palavra do Senhor, você vai ver que quem está dizendo isso é o salmista Davi. Amém, pastor Edson? Salmista Davi. É interessante porque quando a gente começa a olhar para a vida de Davi, a gente fala assim: Davi era um homem rico, sim ou não? Davi era um homem que vivia no palácio. Davi tinha riquezas. Mas Davi não é o fato de ter riquezas que quer dizer que ele é alguém. Mas ele se coloca neste lugar: quanto a mim, sou um pobre e necessitado. Porque ele entendeu que não são as riquezas que atraem a glória do Senhor, mas é um coração quebrantado e contrito na presença dele. Isso atrai o coração de Deus. Deus ama um coração obediente. Deus ama essas pessoas que, por mais que tenham, falam: eu sou pobre, porque em mim é o Senhor quem governa. Porque a palavra do Senhor está nos dizendo, porque delas é o reino do... Irmãos, quem é o rei dos céus? Deus. É o reino de Deus sobre a nossa vida. É o reino de Deus sobre a vida dessas pessoas que se colocam neste lugar, como Davi fez. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus. Foi falho como nós, mas era um homem que reconhecia Deus, porque não se tratava do que você tinha. Davi, ele era aquele cara que quando ele ia guerrear, ele ia buscar o Senhor, se era da vontade de ele guerrear, sim ou não. Este era Davi, porque ele sabia que ele era dependente do Senhor. Por mais que ele podia falar: eu sou o rei de Israel, então eu vou guerrear, eu vou fazer, eu posso. E ele podia falar assim: o Senhor está comigo. Eu tenho Deus dos deuses, eu tenho o Senhor dos senhores. Mas Davi, ele se coloca neste lugar: quanto a mim, sou pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Talvez você pensa, né? Mas Senhor, eu dizimo, eu oferto. É interessante, irmãos, como a gente gosta de justificar diante do Senhor, não é verdade? Como que a gente tem essa mania de querer justificar para o Senhor? Como que a gente vai justificar para o Senhor? Porque quem nos justificou foi Ele. Como que você vai explicar: mas Senhor, eu estou dizimando, eu estou ofertando, por que não acontece? Ah, Senhor, mas eu estou na tua casa todo domingo. Não, irmãos, não é isso. Não adianta, não é isso que vai fazer com que você herda o reino dos céus. Mas é quando você reconhece que você é dependente do Senhor. Por mais que você seja uma pessoa que busque, que você seja cheio, amém, glória a Deus por isso. Mas não deixe que isso venha subir a tua cabeça como aqueles homens daquela época. Como aqueles homens religiosos faziam antigamente. O fato deles estarem ali buscando porque eles achavam que eles eram alguém, aqueles fariseus, saduceus. E Jesus, a primeira coisa que ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantos aqui já leram o livro de Jó? Amém? Teve uma vez que nós sentamos em casa, coloquei a Bíblia na mesa e nós lemos o livro em 3 horas. Foi muito bem lido, muito bem lido. 3 horas. Nós lemos o livro inteiro de Jó. E nós lendo, e conforme a gente ia lendo, a gente chorava e se alegrava. Chorava e se alegrava. Chorava e se entristecia e chorava mais um pouco. Foi assim que a gente leu em casa o livro de Jó.
E conforme a gente foi lendo, a gente começou a entender aquilo que Deus estava trabalhando naquele momento. Todos nós sabemos o que se sucedeu na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem que, se precisava, ele tirava a roupa e dava para a pessoa que precisava. Jó era um homem que levantava, para ofertar pelos seus filhos antes que os seus filhos pecassem. Senhor, se eles pecarem, já vou fazer a oferta. Já vou ofertar em prol do pecado deles. Jó era aquele cara para frente, aquele cara que realmente entendeu, compreendeu o Evangelho. Mas aí quando você começa a ler Jó, você vai começar a ver uma certa arrogância ou orgulho no coração de Jó. Sabe por quê? Porque chega em um momento que ele começa a falar, mas espera aí, eu não fiz nada. Eu não sei por que isso aconteceu comigo. Eu sempre fui íntegro. Eu sempre fiz. Aí aqueles que eram para ser servos do Senhor, que era para chegar e trazer uma palavra, já estamos aqui com você. Não, mas espera aí, você fez alguma coisa. Alguém pecou e isso aconteceu com você. E Jó, ele começa a contestar com seus amigos a contestar com Jó, mas eu não fiz nada, eu não sou merecedor disso, Deus sabe disso. Jó, ele tinha tudo, mas chegou um momento que ele não tinha mais nada. E quando Deus ele aparece em teofania, a primeira coisa que ele fala para Jó, Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Porque, irmãos, não se trata o fato de nós estarmos passando por este momento. É aquilo que eu falei, a gente quer justificar com o Senhor. E Deus estava chamando a atenção. Se Jó já havia falado, se Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Mas aí começou aquele muco-vuco da conversa. E Jó começou a falar, não, mas eu não fiz nada, eu não sei o que eu fiz. Irmãos, não queira se justificar para o Senhor. Se você está passando pela prova ou se você não está, louvado seja o nome do Senhor. É isso. Nós temos recursos ou não temos recursos, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nome dele é engrandecido. Mas nós precisamos reconhecer quem Deus é. A partir do momento que Deus falou com Jó, Jó entendeu. Ele falou, realmente, antes eu te ouvia de ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Contemplou a glória do Senhor. Irmão, só contempla a glória de Deus aqueles que entendem o que Jesus está nos ensinando. Aquilo que Jesus nos ensinou. Pobres em espírito. São pessoas que não são apegadas às coisas terrenas. São aquelas pessoas que estão livres destas coisas. Que realmente falam, não, eu sou pobre, necessitado, eu preciso do Senhor. Por mais que você talvez seja uma pessoa muito importante para a sociedade, mas o Senhor não olha status. Deus não olha cargos. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São essas pessoas que o Senhor está procurando. Aqui nós vemos então a dependência do rei Davi no Senhor. Por favor, Pedro, Apocalipse 3, do 14 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém. Assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras,
sei que não és frio e nem antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és o quê? Não és frio e nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17. E ainda dizes, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. É interessante porque quem está falando aqui por meio do apóstolo João é Jesus. Jesus estava falando a respeito daquelas pessoas que não são nem quente e nem fria, mas são pessoas o quê? Mornas. Antes fosse realmente quente ou fria, mas são mornas. E estas pessoas Deus está a ponto de vomitar. E pior, são aquelas pessoas que falam: eu sou rico, eu tenho riquezas, não preciso de mais. Isso é um risco, irmão, que muitas pessoas correm, porque não reconhece, como o próprio Jesus disse, que é miserável, que realmente precisa do Senhor. É por isso que eu falei, irmãos, não importa se você tem ou se você não tem, você tem que reconhecer Jesus em todos os teus caminhos. Precisamos reconhecer Jesus na nossa vida. Nós o amamos Ele porque sentimos ou por quem Ele é. Quantos aqui são casados? É fácil amar? Não é fácil amar, não é verdade, irmãos? Mas por que você ama? Ai, pastor, eu senti algo por ele um dia. Mas agora, peraí, tá, vamos lá. Um dia talvez você sentiu algo por essa pessoa. Aí você casou. E quando passou aquele sentimento por aquela pessoa? Agora você já está casado. Aí entra, né, o coisa do Faustão, né? Se vira nos 30. Muitas das vezes, irmãos, é assim que a gente começa a nossa caminhada. A gente sente algo porque a gente quer estar perto. Mas aí vai chegar um momento que o sentimento não vai mais ser um alicerce, porque o sentimento não é um alicerce. O amor é um alicerce. O amor é a base, o amor é o fundamento. Porque quando sair aquele sentimento, a hora que você olhar, fala assim: meu Deus, esse homem acorda tão descabelado de manhã cedo, mas ele estava em casa tão bonito, arrumadinho. Aí você vai olhar para ele de manhã cedo, vai acordar e já não está mais com aquele hálito tão gostoso. Sim ou não? O amor, irmãos, não é um sentimento. Você decide amar a pessoa que você está. Eu decido amar ela. E saiba que o amor verdadeiro, aquele amor que realmente é real, é o amor de Deus. Porque a Bíblia está falando que Deus é amor. Então, quando você ama uma pessoa, você está amando com o amor de Deus. Isso é o amor. Esse é o fundamento. É uma decisão. Eu escolho amar. E é onde nós precisamos estar. Então não são coisas
não são lugares, não são riquezas, mas é reconhecer Jesus na nossa vida. É reconhecer que realmente a gente precisa dele em todo momento da nossa vida. Por favor, Pedro, Salmo 34:1. Salmos 34:1. Olha o que o salmista diz: bendirei o em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Para que o louvor do Senhor esteja em nossos lábios para sempre, é necessário bendizer o Senhor em toda circunstância. Que a nossa alma venha bendizer ao Senhor, que o nosso espírito venha bendizer ao Senhor. Não importa a circunstância, porque não se trata do que você tem ou do que você não tem. Ser pobre em espírito é não se apegar às coisas, é reconhecer a sua dependência do Senhor. Amém? Vamos continuar. Eu quero dar um exemplo. Por favor, Pedro, Filipenses 4. E neste exemplo eu quero citar 2 pontos. Filipenses 4, 10 ao 13. Pastor, hoje é até meia-noite? Amém? Vamos lá. Do 10 ao 13 diz assim: alegro-me grandemente em quem? No Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se você se alegra naquilo que você tem, vai chegar um dia que você não vai ter e a sua alegria vai embora. Porque não é alegria. É só algo momentâneo. Mas a palavra de Deus está falando: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante porque a gente vê o que Paulo está falando. Paulo está declarando a sua gratidão a quem? Ao Senhor. É o que ele diz no primeiro verso, por favor, Pedro, verso 10. É a primeira parte que ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque o Senhor é quem me fortalece. Uma pessoa, irmãos, que é bem-aventurada, são essas pessoas que estão firmadas no Senhor, que quando vêm as lutas do dia a dia, elas não vão se afastar, não vão justificar diante do Senhor, mas vão aceitar. Senhor, amém, vamos para cima. Não vai ser fácil, mas o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me deixou sozinho. O Senhor sempre estará comigo. O Senhor confirma na tua palavra que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida. Porque não se trata de ter ou não ter, irmãos, é isso, é alegrar-se no Senhor. A nossa alegria tem que estar firmada no Senhor, não firmada nas coisas. Salomão morreu, ficou as riquezas para trás, mas algo que ninguém tirou dele foi o quê? Sabedoria. Mas nem por isso ele se gloriou por isso. Porque quando ele orou a Deus, ele falou para o Senhor: Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero dinheiro, não, eu quero que o Senhor realmente me dê sabedoria para governar o teu povo. É uma pessoa que não é presa às coisas.
E quando Deus chegou para ele em sonho e falou: eu ouvi a tua oração, porque você não pediu riqueza e nem dinheiro nenhum, eu vou te dar isso aí muito mais. Sabe por quê, irmãos? Talvez você fale assim: mas Deus, mas como que pode? Se ele não orou, por isso o Senhor ainda vai dar? Por quê? Porque é pela nossa fidelidade ao Senhor, irmãos. É pela nossa obediência. Aquele homem, ele não clamou por riqueza, ele clamou para que o Senhor desse sabedoria a ele para governar quem? O povo, o Israel do Senhor. É o Israel do Senhor. Ele cuidou do Israel do Senhor. Então nós vemos a primeira parte aqui de Filipenses capítulo 4, que Paulo ele declara sua gratidão ao Senhor. E na segunda parte, que diz do verso 14 ao 20, por favor, Filipenses 4, do 14 ao 20. Paulo ele vai detalhar algo muito importante sobre a igreja do Senhor. Sobre a igreja, olha o que ele diz, do 14 ao 20. Entretanto, fizeste bem em o quê? Participar da minha... Uma igreja que não é presa no seu orgulho, na sua arrogância, naquilo que ela faz isso. Participa da aflição uns dos outros. É uma realidade. Continuando. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. É interessante, porque a palavra de Deus está falando que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, eles eram novos no Evangelho, mas eles já estavam entendendo o que realmente é ser pobre de espírito, para herdar o reino dos céus. É abrir mão das suas vontades, é abrir mão dos seus desejos. Por favor, continuando, Pedro, verso 16. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aonde estão as nossas riquezas, irmãos? Em Cristo Jesus. Uma pessoa pobre de espírito reconhece que a sua riqueza está no Senhor. Amém? E é interessante também que Paulo, ele vai falar algo sobre donativos que são remédios. Eu me lembro uma vez aqui que teve uma pessoa que chegou na igreja, pediu para o pastor, estava precisando de alimento. E nós havíamos separado alguns alimentos. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes quando a gente pensa em ajudar as pessoas, o que vem na nossa mente? Arroz, feijão, sim ou não? Arroz, feijão, macarrão, café, oh glória, café não pode faltar. Não, né, Lê? Café não pode faltar. A Valéria também, viu? Ela é doida por um café. São essas coisas que a gente pensa no açúcar. Mas você já parou para pensar que aquela pessoa ela tem necessidades? Sim ou não? Aquela pessoa talvez precise também de um papel higiênico. Aquela pessoa também precisa de uma pasta de dente. Vai vendo. Sim ou não? Quantos aqui comem arroz e feijão em casa? Só arroz e feijão. Rapaz, se possível, enche o prato de carne e o resto é só um feijãozinho, arroz só aqui.
O André é assim? Eita. Agora fala para mim, você acha que aquelas pessoas também não, talvez elas falam, Senhor, é que vontade de comer uma carne, mas eu não tenho condição. Aí você vai lá, levou arroz e feijão, café, açúcar, papel higiênico, pasta de dente, mistura. Eu lembro uma vez que nós fomos ajudar uma pessoa, e nós sentimos Deus fazer isso. Eu falei, Senhor, é verdade. A minha esposa, ela sempre comentou comigo, amor, mas essas pessoas têm necessidade. Agora fala para mim, imagine a mulher, na época de chuva, né? Que precisa de um absorvente. Isso é ofertar a vida da pessoa. Assim como talvez tem pessoas que não têm a condição de comprar um remédio. Paulo não tinha condição, ele estava sem a condição de comprar. Vocês me enviaram os donativos como oferta agradável ao Senhor. É muito mais, irmãos, talvez daquilo que a gente pensa. São detalhes. É isso que nós precisamos entender, compreender. E o verso 20. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, já vou encerrar. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 12, que em nós opera a morte, para que em vós haja o quê? Vida. Você já parou para pensar nisso? Quando a palavra de Deus está falando operar a morte, quer dizer que está agindo sobre nós. A morte está agindo sobre nós. A morte está exercendo ação sobre nós. E à medida que eu e você morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo, o que nós estaremos levando para aquelas pessoas é vida, é esperança. É isso. E para nós encerrarmos, por favor, Pedro, 2 Coríntios 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui conhecem a graça? Quantos conhecem? Que sendo rico, tornou-se por causa de quem? Por causa de quem? O Senhor se tornou o quê? Pobre. Ele se fez pobre por causa de nós. Para quê? Para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Nunca foi sobre ter. É ser e estar. Não é esse o nosso verbo? Os dois principais verbos é ser e estar. O próprio Jesus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Quantos aqui são ricos? Quantos aqui são enriquecidos pelo Senhor? Saiba que um dia, aquele que é, aquele que era e que há de vir, ele desceu do céu, abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, se tornou homem como nós, pobre, sem nada. Por causa disso, nos tornou pessoas enriquecidas, cheias da graça, cheias do conhecimento. Irmãos, nós temos entendimento, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas reconhecendo a nossa caminhada, que nós precisamos do Senhor, é essencial. É essencial. Uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, uma igreja que reconhece que precisa do Senhor.
Talvez a gente poderia ter aqui ar-condicionados, glória a Deus, em nome de Jesus. Achei que o Ítalo ia profetizar ar-condicionado nesse lugar ontem. Eita, glória. Estou brincando, irmãos. Poderia talvez ter ar-condicionado, talvez ter uma cadeira bem mais confortável, né? Fofinha, com almofadada, não é verdade? Aquela coisa. Irmãos, não é pelas coisas. Eu não acredito que você veio aqui. Nossa, eu vou lá na Novo Tempo. Nossa, tem ar-condicionado. Ou tem uma aguinha gelada, abençoada. Tem uma cadeira deliciosa para sentar. Uma palavra maravilhosa para se ouvir. Você não veio. Você sabia que você ia chegar aqui, ia ter a cadeira de plástico, ia ter ventilador. Porque não se trata, irmãos, das coisas. Você não está aqui por nós pastores, você está aqui por Jesus. E é somente por Ele. E é o que nós cantamos antes de iniciarmos a pregação. Exaltamos o nome dEle. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. É por isso que você está aqui. É por isso que você se faz presente neste lugar. Porque o importante é adorar ao Senhor. Que nós, irmãos, sejamos essas pessoas. Que sejamos pobres em espírito. Quantos querem herdar o reino dos céus? É a primeira coisa que Jesus fez, foi quebrar o nosso orgulho e a nossa arrogância. Para entrar no reino dos céus, você não tem que ter nada. É pela minha graça, é pela minha presença. Amém? Quantos recebem essa palavra? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e a sua família. E não vivam mais de sentimentos. Porque, irmãos, garanto para vocês, aqui estão os pastores, o pastor Pedro, o pastor Moré, o pastor Fábio, que não está aqui conosco hoje. É todo dia que a gente está sentindo? É todo dia que a gente sobe aqui em cima, aqui, nossa, a glória do céu vai descer neste lugar? Não é todo dia. Porque não é sobre sentir, irmãos. Nós estamos falando daquele que era e que é divino. Nós estamos falando do Rei dos Reis. Não é pela minha impetuosidade da minha voz, não é pelo teclado, é pela palavra do Senhor. Nós somos confrontados pela palavra, não são pelos instrumentos, não são pelas letras, pelas canções bonitas. Não são por nós pastores, não são pelos ministros, não. É pelo Senhor, por esta palavra, irmãos. Que realmente nós vamos entender isso e vivermos dessa maneira. Quantos aqui querem ser pobres em espírito? Eu quero, irmãos. Eu anseio, eu desejo viver a vontade plena do Senhor. Viver a graça do Senhor. Se coloque de pé. Convido você a fechar os teus olhos. Talvez no teu coração existem coisas que você precisa se desprender. Porque não há lugar para dois senhores na sua vida. E Deus, Ele quer ser o único no seu coração. O Senhor, Ele quer ser o único. Ele não quer te dividir com ninguém. Deus te amou. Ele te ama. Ele deseja estar com você todos os dias. Ele deseja estar com você em cada momento da sua vida. Ah, Senhor, eis aqui os corações nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Eu peço nesse momento para que o Teu Espírito Santo venha sondar o interior da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Começa a sondar no nosso coração e trazer à luz, Senhor, ó Pai, aquilo que não tem agradado o Teu coração.
Espírito Santo da verdade, venha reinar em nossa vida, venha reinar em nosso coração. Nós queremos estar sim aqui por quem Tu és, pela Tua grandeza, pela Tua majestade. Nós não estamos aqui querendo fazer uma troca com o Senhor. Nós não estamos aqui porque nós sentimos vontade, desejo de estarmos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos Te exaltar. Porque nós queremos declarar com a nossa vida que o Senhor é quem nos governa. O Senhor é o Deus da nossa vida. Que nós somos pobres e miseráveis, somos dependentes do Senhor, precisamos do Senhor na nossa vida a cada momento, a cada circunstância. Sabemos que o Senhor se fez pobre para nos enriquecer. E somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez pela nossa vida. E declaramos que não há outro Deus além de Ti. Não há no céu, na terra, não há um Deus como o nosso Deus. E a Tua palavra diz que vai chegar um dia que não vai sequer um arrogante ficar em pé diante da Tua presença, diante da Tua santidade, porque a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Tu és o Senhor. Ah, Senhor, acha em nós verdadeiros adoradores que Te adoram realmente, Senhor, em espírito e em verdade, com integridade, com retidão. Como precisamos do Senhor nos nossos dias. Precisamos da Sua presença, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Encoraja a Tua igreja, Senhor. Encoraja-nos, Senhor, para que nós venhamos perseverar, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos mais justificar diante do Senhor, porque o Senhor já nos justificou por meio do Teu Filho. Ele foi o justo pelos injustos. Toda a honra, toda a glória seja dadas a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós Te amamos, Jesus, e neste lugar nós reverenciamos o Teu nome, tememos o Teu nome neste lugar. Coloca temor e tremor em nosso coração pela Tua presença, pela Tua santidade, Senhor. Nós queremos viver todos os dias na Tua casa, nós queremos estar todos os dias na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.